Queridos irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus nós estamos alegres nessa noite, com mais uma oportunidade que o Papai do Céu dá para nós, né? Nós vamos orar a Deus, depois nós já vamos cantar, adorando ao Senhor, e depois nós já vamos entrar na palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, meu Papai, nós te damos graça por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Papai do Céu tem dado para nós, com saúde, meu Papai. Continua com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, pela paz, pela alegria. Papai do céu, visita os hospitais, Papai, quantas pessoas estão sofrendo, Deus, que não está tendo essa oportunidade de te louvar. E nós te damos graça porque nós estamos tendo, Senhor, essa oportunidade. Obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Oh, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou,
né? Job louvar a Deus, glorificou o Senhor. E agora nós vamos entrar na palavra de Deus, que é o nosso alimento, né? Amém? Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Papai do Céu está dando para nós. Quantas pessoas, né? Não está tendo essa oportunidade. Nós estamos vendo aí o mundo cada vez apertando mais. Cada vez, louvado seja Deus, o mundo não está se despertando para a palavra ainda. Mas creio eu na Bíblia, louvado seja Deus, que se todo cristão, louvado seja Deus, colocasse na mente, todo crente colocasse na mente que a palavra de Deus tinha que ser pregada de graça, louvado seja Deus, Deus ia estender as mãos muito rápido sobre o mundo, e o mundo, louvado seja Deus, ia virar outro. Eu vejo tantos pastores, obreiros pregando sobre coisa natural e sobre coisa sobrenatural, e passa longe das coisas sobrenatural de Deus. Eu fico pensando assim, tem hora, se Jesus voltasse no mundo de novo, que seria, qual era a resposta dos pregadores para Jesus? Quantos pregadores hoje estão esperando a volta de Cristo? Ela vai dizer, Deus, esperando o arrebatamento da igreja, e está com medo dessa doença. Não, irmãos, essa doença tem cura. Jesus, ele é o dono da cura. E nessa noite, eu quero despertar a igreja, nos textos que diz a Bíblia aqui, e muitas das vezes os pregadores não lêem de jeito nenhum, não conseguem achar de jeito nenhum na Bíblia, porque falta examinar as Escrituras. A Bíblia está precisando de ser examinada, a Bíblia está precisando de ser ensinada a ela mais melhor, ela vai dizer, Deus, os homens, hoje muitas das vezes, eles montam uma equipe na face da terra, daí é porque os líderes falam assim, ó, nós vamos ter um encontro com Deus no colégio tal, ou vão ter um encontro com Deus lá na chácara tal, ou vão ter um encontro com Deus em tal lugar. E daí porque a máfia, ela vai ter Deus, os homens abrem a boca e falam assim, é R$150 para você encontrar com Deus. Imagina agora o coração de Deus como é que fica triste. Nós não precisamos pagar para encontrar com Deus. O encontro de Deus, vai ser Deus, nós encontramos com Deus todo dia de manhã. Nós encontramos com Deus todo dia que nós deitamos na cama. Nós encontramos com Deus toda hora, louvado seja Deus. E os homens que dizem que conhecem a Bíblia, montaram muitas das vezes um engano muito grande e Deus está triste. Que os líderes, de repente eles falam assim, vamos fazer uma célula. Aí monta uma equipe em outro lugar, monta outra equipe em outro lugar, monta mais uma em outro lugar, daí a pouquinho. Tem uns grupos muito bem organizados pelos cabeceiras. Fala assim, para encontrar com Deus, vamos tal dia, R$200, R$100, R$150. Nós temos que botar na cabeça do povo. Ela vai dizer, Deus, você não precisa de pagar para adorar a Deus. Você não precisa de pagar para encontrar com Deus. Ela vai dizer, Deus, toda hora, todo momento nós encontramos com o Senhor. Então nós vejamos na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 12, fala assim, vamos lá. Então vamos lá. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Faça da sua casa um lugar de você orar. Porque hoje as igrejas virou mercado. Faça do seu lar uma casa de adoração. Faça da sua casa um lugar de você adorar o Senhor. Ela vai ser Deus, hoje está muito difícil. A Bíblia, Paulo, ele fala em 15 passos suficientes para nós ensinar os filhos, ensinar as crianças a obedecer a Deus. Aqui diz assim, vamos lá, presta atenção. Jesus derribou as mesas. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade e a irreverência na casa de Deus provocarão a justa indignação e condenação divinas. Cristo é Senhor da sua igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Então escuta agora aqui, vocês líderes, eu não estou falando para os membros, porque os membros, as ovelhas, eles acompanham os líderes. Hoje muitas vezes um pastor, ele coloca dentro da sua igreja rifa, ele coloca dentro da sua igreja pão com carne,
Ele coloca dentro da igreja tanta coisa para vender. Ela vai ser Deus fazendo da casa de Deus um negócio. E tem a maior cara de pau dizer isso aqui é para nós fazer a obra de Deus. Não, escuta. Quantas pessoas Deus deu o direito para pregar o evangelho e hoje não está conseguindo pregar mais? Quantas pessoas estão no leito, não está conseguindo respirar? E Deus não cobra para te dar o ar de vida. Deus não cobra para te dar a respiração. Deus não cobra para te dar saúde. E muitas das vezes você cobra para fazer a obra de Deus. Eu quero alertar a igreja de Deus nessa noite. Vamos nós virar o quadro. Vamos fazer das igrejas lugar de adorar. Vamos fazer da igreja de Deus lugar de adorar o Senhor, lugar de buscar Deus, lugar de nós buscar cura. O lugar vai ser Deus de nós falar com Deus. Como disse aqui na Bíblia, ela vai ser Deus. No livro de Lucas, disse assim, presta atenção o que disse aqui na palavra de Deus. Muito bonito esse versículo. No livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 45 até o 48, diz assim, vamos lá. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Escuta, quando Jesus chegou no templo, que tinha alguém lá, falando em papel, em dinheiro, ela vai ser Deus. Jesus já foi chegando, virando as cadeiras de perna para cima, e Jesus falou bem forte, a minha casa é lugar de orar, a minha casa é lugar de adorar, a minha casa é lugar de exaltar o Deus Todo-Poderoso, não é lugar de dinheiro, não é lugar de ganhar dinheiro, não é lugar de você comer, não é lugar de vender pão, não é lugar de vender rifa, é a casa de Deus, é lugar de adoração. E todo o povo olhava firmemente no ensinamento de Cristo. Ela vai ser Deus. Hoje, se Jesus vier na terra, os líderes religiosos é perigoso matar Jesus de novo. Por quê? Jesus pregava o evangelho de graça. Aonde vocês arrumaram esse meio? Ela vai ser Deus de enganar o povo com dinheiro. Aqui disse assim, escuta só o que disse aqui a palavra. Expulsar todos os que vendiam. A purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus. E também o último. Com grande indignação, ele expulsou da casa de Deus os ímpios, os avarentos e os que invalidavam o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo, efetuada por Jesus durante seu ministério de 3 anos, indica quão importantes são suas lições espirituais que se seguem. O maior cuidado de Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da sua igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando-a para ser santa e irrepreensível. A adoração da igreja deve ser em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Cristo condenará todos aqueles que usam a igreja, o evangelho ou o seu reino, visando a ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Então, escuta aqui, vai ler de novo, escuta aqui, vocês que falam que é bíblico falar em dinheiro dentro da igreja, vocês que falam que é bíblico pedir dinheiro dentro da igreja, é bíblico passar aquela sacola dentro da igreja, é bíblico sugar dos irmãos, mas aqui a minha Bíblia diz, louvado seja Deus, Jesus condenando esses tipos de ensinamento, Jesus condenando, Jesus expulsando o ímpio, também expulsando os que negociavam o evangelho de Deus. Vou ler de novo, vamos lá. Cristo condenará todos aqueles que usam a igreja, o evangelho ou seu reino, visando a ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará no zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. Isso quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade dentro da igreja. É essencial que todo autêntico ministro cristão proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para expurgar o engano, a imoralidade, a secularização e a profanação,
Mais tarde, na sua segunda vinda, ele executará juízo divino, purificando suas igrejas de modo definitivo. Amém? Então Jesus está precisando de vir purificar. E Jesus já está purificando, irmãos. Jesus já está purificando as igrejas. Sabe por causa de quê, louvado seja Deus? Porque hoje os pregadores estão preocupados com a situação financeira, preocupados com dinheiro. E Deus voltou ali, tirou a mão, colocou um basta. E o que Deus está fazendo? Deus está mostrando que o povo não está adorando a Ele. Deus está mostrando que o povo está adorando mais a criatura do que Deus. E a igreja é lugar de nós encontrar com Deus. A igreja é lugar de nós adorar. A igreja é lugar de nós levar a cura. A igreja é lugar de nós botar as mãos sobre os enfermos e ficar curado. A igreja é lugar de nós ler a palavra. A igreja é lugar de nós ensinar os nossos filhos. A igreja é lugar de nós ensinar o caminho que vai para a vida eterna. Não é lugar de ganhar dinheiro. Esse bando de pregador mentiroso, falso, tem que cair do cavalo. Nós temos que mostrar, tirar as máscaras desses pregadores, que quem põe a mão nessa escritura fala em dinheiro, não é salvo. Louvado seja Deus. Nós temos que pregar o evangelho que Jesus pregou, porque o evangelho que Jesus pregou, ele não está sendo pregado. O povo está negociando o nome de Deus, e nós temos que levantar um povo que adora o Senhor, interessado a morar no céu. Louvado seja Deus. Aqui disse assim: se tiverdes fé. Jesus fala da fé e da oração e declara que as respostas à oração estão relacionadas à nossa fé. O crente que ora e não duvida pode realizar ou receber tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Isto não exclui outras possibilidades de respostas à oração. Amém? Agora escuta, as autoridades maiores tinham que chegar, louvado seja Deus, e dizer o seguinte para os pastores: não fala em dinheiro nesse período, nessa crise que está. Todo mundo vai pedir a Deus a cura para a humanidade. O Senhor já tinha estendido a mão sobre o mundo. O que o Senhor quer é que nós adorem em espírito e em verdade. O que o Senhor quer é que o ser humano adore a Deus, não interessado em papel, mas interessado a morar no céu. Vamos virar o quadro da palavra, louvado seja Deus. Não vamos pegar só um lado da Bíblia. Vamos pregar, louvado seja Deus. Eu aprendi a pregar as 4 fases do Evangelho de Deus. E as 4 fases do Evangelho não estão sendo pregadas. O povo está pregando uma fase só, metade de uma fase, e levando as coisas de Deus de qualquer maneira. E Deus está muito triste. Deus está triste porque a palavra de Deus, ela está sendo, louvado seja Deus, misturada com tanta coisa. E a palavra de Deus, ela é separada de todas as coisas. E aqui na Bíblia, a Bíblia relata que nós temos uma herança. E essa herança, eu vou receber ela, louvado seja Deus. Eu vou receber como? É através do meu caminhar, do que eu ensinar. O salmista Davi, aqui ele disse assim, no capítulo 25, versículo 4, o salmista Davi disse assim, vamos lá. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Amém? Faz-me saber, Deus, os teus caminhos. Começa agora, ministro do Evangelho. Vocês que falam que são ministros, mas vocês são muito ministros, é disso aqui. Você pode me perguntar, por que, pastor, que você fala muito nisso aqui? Porque esse engano dominou o mundo. Hoje tem pastor cobrando para você ser um presbítero. Hoje tem pastor cobrando para você ser um diácono. Hoje tem pastor cobrando para você ser um missionário. Hoje tem pastor cobrando para te dar um documento de pastor. Nós temos que tirar, nós temos que cortar isso aqui. Jesus não cobrou para formar um apóstolo. Então a máfia está muito grande na face da terra e Deus está triste. Jesus não cobrou para formar nenhum discípulo. E nós também não cobramos para formar um obreiro para trabalhar na obra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui disse assim. Vamos lá. Faz-me saber os teus caminhos. Assim como Moisés, o salmista ansiava intensamente por conhecer os caminhos de Deus. É possível o crente conhecer algo das obras de Deus,
mas nunca realmente conhecer a Deus ou entender os seus caminhos, isto é, os princípios da sabedoria por meio dos quais Ele opera em nós e nos guia. Os princípios básicos para conhecermos os caminhos de Deus, segundo este salmo, são os seguintes. Devemos ter um desejo sincero de conhecer os retos caminhos de Deus e a verdade da sua palavra. Precisamos estar dispostos a esperar em Deus todo dia. Devemos com humildade obedecer a Deus, ter sempre em caráter segundo a vontade de Deus e temer ao Senhor. Visto que o pecado é um obstáculo para se conhecer a Deus e seus caminhos, precisamos abandonar o pecado e sermos purificados e perdoados. Se eu entender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amém? Então escuta só o que o salmista Davi diz. O salmista Davi contou uma história muito bonita. Para mim entender os caminhos de Deus, eu tenho que separar. A separação das coisas do mundo, das coisas de Deus. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e saber que ela veio para nos ensinar o caminho que vai para o paraíso de Deus. Quando eu colocar isso aqui dentro de mim, não vai ser Deus, Deus começa a olhar para mim e ouvir minha oração totalmente diferente. Eu vou provar a você 2 versículos dentro da Bíblia. Não é só 2 não. Eu tinha muita vontade de dar de cara com esses pregadores que ficam aí na televisão pedindo dinheiro, mandando depositar em conta. Eu tinha muita vontade de dar de cara assim, para nós bater um papo. Mas esse papo não é pequeno não. Eu preciso de menos 22 horas. Ou você está pensando que eu sou igual a você, com 10 minutos engana todo mundo que Deus quer o dinheiro. Não, Deus quer a nossa adoração. Deus quer o meu louvor. Deus quer a sua adoração. Deus quer marca no seu joelho. Deus quer sinceridade na face da terra. Ela vai dizer, Deus, o mundo está dominado por Satanás. E cadê? E o destaque de Cristo aqui? O destaque de Jesus foi expulsar Satanás. E hoje os demônios estão matando crente, irmãos. Hoje o inimigo está matando crente. E eles estão pensando, estou indo para o céu. Bota na mente. Prega o evangelho de Deus de graça. E receba de Deus a sua salvação. Aprenda o caminho de Deus. A Bíblia Sagrada, ela veio como uma bússola. Ela veio, a Deus, para nos ensinar o caminho que nos leva à vida eterna. Por isso que o salmista Davi, aqui ele disse assim, presta atenção. O que o salmista Davi disse aqui, ela vai ser Deus, no Salmo 18, 21, disse assim, vamos lá. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vamos ler de novo. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Para mim guardar os caminhos de Deus, eu tenho que examinar a Bíblia. Hoje, cuidado para você não ir atrás dos profissionais. Cuidado, sai fora. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos hoje? Presta atenção, leia aí, Soninha. Presta atenção o que o salmista Davi disse aqui. Eu te amarei do coração, ó Senhor. É provável que Davi o tenha escrito no começo do seu reinado, antes de cometer seu pecado terrível, pelo qual sofreu muito como castigo divino pelo resto da vida. O salmo pode também, profeticamente, referir-se a Cristo, pois Paulo cita como uma profecia, indicando o tempo em que, mediante Messias, todas as nações louvarão o nome de Deus. Amém? O salmista Davi aqui no Salmo 139, vamos lá. 119:9, o salmista Davi disse assim, vamos lá. 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Como purifica o jovem os seus caminhos diante de Deus? É olhando para o pastor Daci? É olhando para uma coisa? Não. É olhando para a palavra e examinando a Bíblia. Porque aqui diz assim, vamos lá. Como purificará o jovem o seu caminho? Como poderá o crente levar uma vida santa, resistindo às influências perniciosas que caracterizam o meio ambiente ímpio em que vivemos? A segunda seção deste salmo lista 8 maneiras nesse sentido. Cada versículo apresenta uma maneira. Uma decisão pessoal irreversível de permanecer leal à palavra escrita de Deus por toda a nossa vida. Buscar o Senhor em oração, memorizar a palavra de Deus,
buscar a direção de Deus através da oração, declarar abertamente nossa obediência, submissão à palavra de Deus, alegrar-se e comprazer-se naquilo que Deus diz, refletir no desfecho final do andar nos caminhos de Deus, contrastado com andar nos caminhos do mundo, e nunca estar tão ocupado que não possa ler e estudar a palavra de Deus. Amém? Nunca deve você ocupar sua vida com coisa material e largar de ler a Bíblia. Você fazendo isso aqui, você vai estar, louvado seja Deus, descobrindo os caminhos que te levam à vida eterna. Porque hoje, irmão, você chega a cada pregador, você chega e prega diferente. A Bíblia ela tem dois jeitos de interpretar, ou certo ou errado. Você chega numa igreja, olha lá, o pregador está lá pulando, virando de carbaiota, e glória a Deus, e falando tal, Deus está mandando eu falar, meu filho, escuta você. Ela vai dizer, Deus, se Deus falar no seu ouvido, o seu miolo, joga, sai fora da sua cabeça uns 5.000 quilômetros. Ele sai de dentro da sua mente. Eu tenho visto muito pregador, Deus está falando comigo no meu ouvido. Se Deus falar, o seu miolo sai da sua cabeça. Então o mundo está dominado no engano. Ela vai dizer, Deus, agora a minha Bíblia fala que Deus ele não pisa nessa terra. E nem fala nessa terra mais. Ele tem os seus parceiros, os anjos, para vir aqui e passar o recado para nós. E nós passar para a igreja. E muitas das vezes as pessoas vão lá e falam, Deus está mandando eu falar com você isso e isso. Deus está mandando eu falar, irmãos, o mundo está sendo enganado com tanta mentira, com tanta lorota. Deus está triste com a humanidade. Deus está triste. Aqui a Bíblia Sagrada disse aqui no Salmo, o salmista disse assim, vamos lá, abra sua Bíblia aí, ela vai dizer Deus. No Salmo 27, versículo 11, o salmista Davi disse assim, vamos lá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Vamos ler de novo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Escuta, é errado o crente ficar vigiando o outro. Mas o que mais tem na face da terra é um crente apontando para o outro. É o crente vigiando o outro. E aqui o salmista Davi disse assim, vamos lá. Confiar em Deus e desfrutar da sua bondade pessoal são indispensáveis à nossa perseverança na fé. Como crentes, poderemos enfrentar severas provas, mas nada poderá nos levar ao desespero e à derrota enquanto tivermos nossos olhos fitos em Deus, com fé e esperança. No meio das trevas devemos esperar no Senhor, estar perto dele e continuar firmes pelo seu Espírito. Com toda certeza, no tempo determinado, Deus manifestará ao crente a sua bondade. Amém? Então não desespera. Coloca o seu olhar em Deus. Coloca o seu... Quer que a sua vida muda? A hora que você ligar a televisão, que você vê os pastores colocando conta para você depositar, desliga imediatamente a sua televisão. A hora que você vê um pregador, ela vai dizer, Deus, no YouTube, falando em dinheiro, que precisa de dinheiro, você depositar na conta, desliga rápido, que Deus vai te abençoar. Que aí você está tirando os seus olhos das coisas erradas e colocando o seu olho em Deus. Por isso que o salmista Davi disse, cuidado, não é tempo de desesperar. Confia em Deus. Coloca a sua confiança no Senhor. Não coloca a sua confiança em igreja. Não coloca a sua confiança em pastor. Coloca a sua confiança no Senhor. Porque hoje eu tenho visto aí muito ministro do Evangelho pregando o Evangelho interessadamente. E Deus está triste. Nós precisamos pregar a palavra interessadamente e para o paraíso de Deus. Por isso que o salmista Davi, aqui no Salmo 101, versículo 6, o salmista Davi disse assim, vamos lá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Escuta, os olhos do Senhor está procurando os verdadeiros fiéis da face da terra. Os verdadeiros adoradores de Deus. Os verdadeiros servidores de Deus. Os verdadeiros ministros do Evangelho. Os verdadeiros, louvado a Deus, pregadores do Evangelho. Deus está caçando, louvado a Deus, com teus olhos.
Vamos ler de novo, vamos lá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros fiéis da terra. Ela vai dizer, Deus, para que esteja com o Senhor eternamente, para que saia deste mundo. Ela vai dizer, Deus, louvado seja o nome do Senhor, que saia desse mundo e vai para a glória de Deus servir ao Senhor. Aqui disse assim o salmista Davi, vamos lá. Não porém coisa má diante dos meus olhos. Hoje em dia, os ímpios estão obcecados na contemplação visual da imoralidade, iniquidade, brutalidade, violência, pornografia e todos os tipos de males, com meio de satisfazer sua concupiscência e desejo pelo prazer pervertido. Na televisão, cinema, vídeo, livros e revistas, o povo contempla todo tipo de impiedade. Aqueles, porém, que estão comprometidos com Deus e sua justiça, aborrecerão a iniquidade e se apartarão dela, preservando suas vidas e suas famílias, evitando colocar diante de seus olhos aquilo que desagrada ou entristece o Espírito Santo. Então escuta agora você aqui. Começa agora, hoje, toma essa decisão. Quando você ligar a televisão, que alguém estiver sentado e falar, irmão, não deixa a obra parar, preciso de dinheiro, desliga. Se você desligar, Deus vai olhar para você e vai assinar no livro da vida que você está comparando a casa, a igreja de Deus com um lugar de adorar, não um lugar de negócio. Mas se você depositar dinheiro naquelas contas, você está contribuindo também para fazer da igreja de Deus casa de negócio. Você está ajudando a fazer da igreja de Deus casa de negócio. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Vamos nós pregar um evangelho limpo. Vamos nós pregar um evangelho sadio. Vamos nós pregar um evangelho que Jesus pregou. Vamos nós pregar um evangelho que os apóstolos pregou. Vamos nós pregar um evangelho que os verdadeiros sacerdotes pregou, louvado seja Deus. E o mundo está enchendo cada vez de sacerdote novo. Tudo querendo comprar carro, querendo mudar de vida nas costas das coitadinhas das ovelhas. E nessa noite, eu aviso você o seguinte: aprenda o que é o caminho de Deus. Aprenda o que é verdadeiramente o caminho de Deus. Aqui a Bíblia disse aqui, no livro de Salmo 119, versículo 9, o salmista Davi disse assim, vamos lá. 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Ó, escuta, como o jovem vai purificar os seus caminhos diante de Deus? Observando a palavra de Deus, observando a Bíblia. O que nós temos que cortar, jovem? O que a igreja, a mocidade tem que botar na cabeça? Quando vier esses cantores de fora profissional, esses cantores que traz CD, DVD, livro, etc. para vender, nós temos que segurar a nossa família em casa e começar a alertar que para não ir nesse lugar mais. Sabe por causa de quê? Porque eles fizeram da casa de Deus uma empresa, fizeram da casa de Deus casa de negócio, fizeram da casa de Deus o lugar de negociar a palavra. Eu vou até ler aqui no livro de Atos 11, Atos 19 e 11. Vamos lá, agora é um trechinho aqui que pastor não prega. Por que vocês não lêem esse versículo? Vou mandar esse versículo aqui para você, Valdomiro, para você que prega o evangelho, diz que conhece a Bíblia. Eu tenho muita vontade de encontrar com você. Ela vai dizer, Deus, para nós ter um bate-papo, para me mandar você ler e me explicar. Ou você explicar esse texto aqui para a igreja, que disse que está esperando o arrebatamento da igreja. Amém? Disse aqui, vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Escuta! E Deus, pela mão de Paulo, ele fazia milagre extraordinário. Levava era roupa. Essa camisa minha que eu estou falando aqui agora, ela está começando a suar. Eu quero ver um demônio que aguenta tirar essa roupa que suada e jogar em cima dele. Ele tem que espirrar na mesma hora. Você sabe por causa de quê?
Porque eu estou suando para falar do poder de Deus. Estou suando para falar das maravilhas de Deus. Estou suando para falar da bondade de Deus. Estou suando para falar que a casa de Deus é casa de oração, lugar de adorar a Deus. E aqui Deus faz milagre. E aqui a Bíblia Sagrada diz assim, vamos lá. Lenços e aventais. O ministério de Paulo em Éfeso foi marcado por milagres extraordinários de curas e de expulsão de demônios, levados a efeito de modo direto, ou através de lenços e aventais que ele carregava, isto é, lenços que para enxugar suor e aventais usados por ele no trabalho, com tecido e couro na confecção de tendas. As doenças desapareciam e os maus espíritos saíam quando os sofredores tocavam nesses panos. Os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeite e água, ungidos com a mesma finalidade, não estão agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro. Ele apenas multiplicou o poder que nele havia através desses meios tangíveis e assim curou e libertou mais pessoas do que impondo as mãos pessoalmente. Irmão, você passa em lugar, tem vez você passa em lugar, tem um monte de garrafinha de água na porta da igreja lá para vender para os irmãos. Que porca vergonha! E a Bíblia Sagrada fala que esses tipos de pregadores não têm caráter. Outros vendendo óleo ungido, outros vendendo tanto lenço, outros vendendo não sei o quê. Fizeram da casa de Deus casa de negócio. Então escuta, vamos fazer do nosso lar uma casa de oração. Vamos fazer da nossa igreja casa de oração. A Bíblia Sagrada, ela conta uma história. É no livro de Colossenses. Amém? Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem melhor. Vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui no livro de Salmos 127, versículo 3. Vamos lá, Sorinha, leia. Salmos 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Vou alertar agora vocês, pai, vocês que têm seus filhos. Amém? Eu tenho meus filhos lá no Espírito Santo. E eu sempre falo com eles, não entre em igreja onde passa aquela sacola. Não entre em igreja onde pede dinheiro, porque não é igreja, é mercado. Então nós temos que alertar os nossos filhos, as criancinhas pequenas. Aqui tem um grupo de crianças que eu estou ensinando eles. Tem um grupo de jovens, louvado a Deus, um grupo de adolescentes, que eu estou ensinando a servir verdadeiramente a Deus. Sair fora dos falsos ensinos. Aqui a Bíblia diz assim, bem embaixo. Se o Senhor não edificar, somente o que provém de Deus e tem a sua bênção é realmente valiosa na vida. Por outro lado, se Deus não operar em nossa vida atividades objetivas e familiares, nada resolverá e tudo acabará em frustração e desilusão. Devemos, pois, buscar a bênção e a direção divina em tudo a partir dos primeiros passos da vida. Amém? Escuta só o que Paulo disse aqui. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Escuta só agora. Paulo ele fala que existe 15 passos para nós ensinar os nossos filhos. Ensinar os filhos na igreja, as crianças, não vai dizer Deus, seguir a Deus. O que disse aqui? Vamos lá. Segue os 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Ensinem seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, a amar a justiça e a odiar a iniquidade. Incutam neles a consciência da atitude de Deus para com o pecado e do seu julgamento contra ele. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que sentar com nossos filhos, explicar a ele que o pecado leva para o inferno. Ela vai ser Deus. E examinar a Bíblia leva para o céu.
Aí aqui o segundo passo disse assim, vamos lá. Ensinem seus filhos a obedecer aos pais mediante a disciplina bíblica com amor. Protejam seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente mediante atração ao mundo ou através de companheiros imorais. Façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem, pensam e dizem. Levem seus filhos bem cedo na vida a fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em água. Habituem seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala em palavras de Deus, se mantenham os padrões de retidão, e o Espírito Santo se manifesta. Ensinem seus filhos a observar os princípios. Companheiro sou de todos os que te temem. Amém? Escuta. Ensina os seus filhos a servir a Deus numa igreja espiritual. E aonde está essa igreja espiritual na face da terra hoje? Que tudo virou mercado. Tudo virou meio de vida. Aonde encontra uma igreja que não fala em dinheiro? Aonde encontra uma igreja que verdadeiramente o Espírito de Deus está ali? Aonde está essa igreja que nós pode levar os nossos filhos? Ela vai ser Deus, que não precisa pagar para servir a Deus. Aonde nós vamos encontrá-la vai ser Deus? Vamos levantar a nação. Vamos botar na cabeça dos jovens hoje, nós vai ser Deus. Desde quando eu pisei em Rondônia, eu agradeço muito a Deus pela uma família muito espiritual que eu fui criada. Eu não deixo de agradecer a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, irmã Valdete, do irmão Elias, ela vai ser Deus Kif, a família dos Kif, que era muito espiritual. Então eu aceitei Jesus com meus 12 anos de idade e cresci ali no meio daquela família que temia a Deus, constantemente ensinava a gente a servir a Deus. E eu aprendi a temer a Deus. E hoje também nós temos que colocar na nossa mente que nós também temos que levantar uma nação. Ela vai ter Deus, colocar na mente das crianças que não vão entrar em igreja onde fala em dinheiro. Porque não é igreja, é mercado. Aonde fala em papel, não é igreja, é mercado. A igreja não é de Deus. Igreja de Deus é onde não negocia o nome de Deus. Igreja é onde não fala em papel, louvado a Deus. Fala somente do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aqui, o 7º passo disse assim, vamos lá. Habituem seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala a palavra de Deus, se mantenham os padrões de retidão e o Espírito Santo se manifesta. Ensinem seus filhos a observar o princípio. Companheiro sou de todos os que temem. 8º passo. Motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. Ensina-lhes que são forasteiros e peregrinos neste mundo, que seu verdadeiro lar e cidadania está no céu com Cristo. 9º passo. Instruem-nos sobre a importância do batismo no Espírito Santo. 10º passo. Ensinem a seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para suas vidas. 11º passo. Instruam seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras, na conservação e no culto doméstico. 12º. Mediante o exemplo e conselhos, encorajem seus filhos a uma vida de oração. 13º. Previnam seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Eles devem saber que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 14º. Leve seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Amém? Agora escuta o que o salmista Davi diz aqui. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 12, ele disse assim, vamos lá. (119:12). Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Como poderá o crente levar uma vida santa, resistindo às influências perniciosas que caracterizam o meio ambiente ímpio em que vivemos?
A segunda seção deste salmo lista 8 maneiras neste sentido. Cada versículo apresenta uma maneira, uma decisão pessoal irreversível de permanecer leal à palavra escrita de Deus por toda a nossa vida. Buscar o Senhor em oração, memorizar a palavra de Deus, buscar a direção de Deus através da oração, declarar abertamente nossa obediência e submissão à palavra de Deus, alegrar-se e comprazer-se naquilo que Deus diz, refletir no desfecho final do andar nos caminhos de Deus, contrastado com o andar nos caminhos do mundo, e nunca estar tão ocupado que não possa ler e estudar a palavra de Deus. Amém? Não vamos deixar as coisas do mundo ocupar nossa mente sem nós ler as Escrituras. Salomão, ele disse aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 11, Salomão falou um versículo muito bonito, que nós devíamos guardar ele na nossa mente, que diz assim, vamos lá. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. O salmista Davi chegou para o seu filho e falou, ó meu filho, no caminho reto eu te ensinei a andar. Agora você pode até desviar dele se você quiser. Está aqui o caminho que leva à vida eterna. Aí ele disse assim, vamos lá, Soninha. Viver de maneira que Deus, vou ler novamente. Porque ela é a tua vida. Viver da maneira que Deus determinou resulta em uma vida de satisfação e alegria. Quase sempre uma longa vida física, uma vida moral e espiritual sadia, e a esperança de vida com Deus após a morte. Cristo, que é a nossa sabedoria, é o cumprimento dessa ideal de sabedoria no Antigo Testamento. Ele é agora a nossa vida, e quem tem a Cristo tem a vida. Amém? Aqui no capítulo 9, versículo 9, ele diz assim, ó, quem tem a vida, tem Cristo, e quem tem Cristo, tem a vida eterna. Eu tenho Jesus na minha vida, e eu prego a sua palavra de graça. Eu faço da igreja lugar de adorar o Criador, louvado a ser Deus. Toda a vida eu tive isso na minha cabeça. Louvado a ser Deus. Igreja é lugar de nós adorar o Senhor. Ele disse aqui no livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 9, diz assim, Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Amém? Vai, Soninha. Repreende o sábio e amar-te-á. Se somos pessoas realmente sábias e desejamos agradar a Deus, acolheremos bem a repreensão e a crítica. A admoestação e a correção da parte de um amigo, de um membro da família ou do pastor são alguns dos meios que Deus emprega para moldar nosso caráter segundo a sua santa vontade. A congregação que recebe com humildade e obediência a repreensão de um pastor amoroso será de fato abençoada pelo Espírito Santo. Escuta aqui agora, quero falar com você um recado aqui. Poucos tempos do Mato Grosso ligou um pastor para mim. Amém? Quem sabe ele está até ouvindo o pastor Daci falar agora. Ele ligou para mim e falou assim, pastor Daci, eu vim falar que a igreja aí tem muita gente? Tem bastante gente. Eu quero fazer um trabalho aí 3 dias, sexta, sábado, domingo. Eu falei, beleza, vamos fazer, ué, pode vir. Ela vai dizer, quem é eu, pastor Daci, para impedir alguém pregar a palavra? E ele disse para mim, ela vai ser Deus. Aí combinei com ele, eu avisei a igreja que ia estar um pregador do Mato Grosso, aqui na igreja e tal. E de repente, quando foi? Na quinta-feira, ele me ligou, pastor Daci, quantas peças eu posso levar para me vender? Eu falei, que peça? Que peça que o senhor quer trazer para vender, meu filho? Ele falou, não, eu posso levar. Quantos membros tem aí? Eu falei. Ele falou, porque eu quero levar 1000 peças não sei de quê, 700 peças não sei de quê, 700 DVD, 700 não sei o que de testemunho meu. Eu falei, não, meu filho, você não precisa vir não, porque você não está vindo para mercado não. Ou você está vindo para uma igreja de Deus. A igreja daqui não é minha não, a igreja é do Senhor. E aqui não é lugar de mercadoria não, de vender mercadoria não. Aqui é lugar de nós adorar o Senhor de graça. Eloge a Deus e desliga o telefone. Falei, vai pregar nessas igrejas que você é acostumado a negociar o nome de Deus. Na igreja Assembleia de Deus Renovada é lugar de nós adorar o Senhor de graça, não é lugar de nós vender. Ela vai dizer, Deus,
Não vamos deixar fazer da casa de Deus casa de negócio. Ela vai dizer, Deus, vou fazer da casa de Deus casa, lugar de adoração. Ela vai dizer, seja o nome do Senhor. Qual é o alerta que eu vou deixar agora com a igreja? Presta atenção agora. Eu vou citar para você. Porque tem muitos pregadores que falam que o pastor Daci não conhece Bíblia. E eu vou mostrar para você na Bíblia que toda vez que você pede oferta, você entristece o Espírito Santo de Deus, crente. Toda vez que você enfia a mão no bolso e dá oferta em dinheiro, você está rejeitando Jesus. Você, pastor, que fica de pé e fala com os irmãos para tirar as ofertas, passar aquela sacolinha, eu vou mostrar nessa noite que foi um menino de 7 anos que botou. E tira essa doutrina de dentro da sua igreja. Faça da sua igreja, lugar de adorar o Senhor. Faça da sua igreja a partir de hoje a casa verdadeiramente de adorar a Deus. Por que tem que passar aquela sacola? Porque você não consegue trabalhar. Você depende das ovelhas para você comer. E eu não, eu dependo das ovelhas para me levar para o céu. Eu não dependo das ovelhas para tratar de mim. Para tratar de mim eu tenho meus braços que Deus me deu. Ela vai dizer, eu vou mostrar a você o erro que vocês muitas das vezes não pregam. Por que vocês não botam uns textos desses na televisão? Por que vocês não botam esses textos no YouTube aí mostrando que foi um menino que botou as ofertas? Um menino de 7 anos. O dinheiro veio como oferta para tirar a honra de Cristo. Primeiro passo, quando Deus pediu a primeira oferta, Caim e Abel, ela vai dizer, Deus pediu dinheiro? Não. E quando Deus pediu uma oferta a Abraão, Deus pediu dinheiro? Não pediu seu filho? Ela vai dizer como oferta. E quando Deus pediu a oferta a Jó, aí ela vai dizer, Deus, Jó, aqui na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1, disse assim, Jó dava a ovelha. Ela vai dizer, Deus, escuta só o que disse aqui. Pode ir até o 5. Sim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E ensinavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Escuta aqui. Jó ele levava 10 carneirinhos, matava, botava em cima do altar, enjoelhava e dizia, Deus perdoa os pecados dos meus filhos. E ele botava pouco. Amém? Como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Vivia atento à conduta e modos de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentasse da parte de Deus a salvação e suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessários para mantê-los afastados do pecado. Eu vou mexer um pouquinho hoje aqui para os irmãos saber. Você pode falar assim, por que o pastor Daci não pede oferta? Você pode até dizer, é porque o pastor Daci é falso. Não, eu sou verdadeiro servidor de Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia que quem botou aquela sacolinha passar foi um menininho de 7 anos. E eu vou mostrar para você que isso aqui tira a honra de Cristo. Você está ensinando os membros da sua igreja a tirar a honra de Cristo. Por isso que eu não falo que o papel é oferta. Oferta é quando nós levamos alguém para a igreja. Aqui diz aqui no livro de Isaías 6:20, fala assim. Presta atenção, 6:20 fala assim. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras,
e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Amém? E esse vaso é o meu coração, é o seu coração. Traz os presentes, ó Deus. E qual é os presentes? Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 8, fala assim, vamos lá. Preste atenção. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Escuta, a Bíblia fala assim, que é para nós levar os presentes para a casa de Deus, que significa as almas. E por aqui a Bíblia, Moisés disse assim, cuidado para você não pegar presente quando você estiver com a mão nas escrituras, porque senão você vai reverter as palavras santas de Deus por lá do erro. Aqui a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 7 e 8, diz assim, vamos lá. Presta atenção nesse versículo. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você está fazendo o que Jesus mandou? Jesus falou assim, vai, prega a minha palavra de graça, porque eu estou passando a minha palavra de graça para vocês, e de graça vocês semeiam a minha palavra. Escuta agora aqui no livro de 2 Crônica, 2 Crônica no capítulo 23, versículo 11. Agora está aí agora para você aprender, glória a Deus. Quando você ouvir alguém falar que o pastor assim não pede dinheiro, você não abre a boca e fala, não, eu não peço dinheiro porque Jesus não pedia. Amém? Escuta só o que disse aqui. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e disseram-lhe o testemunho, e o fizeram rei, e Joiada e seus filhos o ungiram, dizendo, viva o rei. Escuta, o certo na igreja é os filhos do pastor não se tornar pastor. É a gente botar umas outras pessoas. Uai, pastor, o senhor é contra? Não. Não para ele entrar, porque senão daí porque ele entra igual os outros também, fazendo da casa de Deus casa de negócio, uma empresa. Então o certo, a igreja, glória a Deus, era só manter ela ali, pagando energia e água e acabou. E não entra mais nada. Quando entrar um dinheirinho, vai, faz cesta base e distribui para os pobres. Glória a Deus. Aqui no 2 Crônica, no capítulo 24, versículo 1, disse assim, vamos lá. Joás dá ordens para consertar o templo. Para! Vocês não pedem dinheiro, não é para consertar a igreja? Não é para consertar o templo que vocês falam que precisa? E quem que botou essa ordem dentro da igreja primeiro? Escuta só, vamos lá. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Beceba. O que esse menininho de 7 anos colocou? Olha só agora aqui. Ele colocou um fato que está no mundo até hoje dentro das igrejas. Vamos ler os 6. Esse menininho de 7 anos colocou isso aqui, vamos lá. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe, por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Quando ele colocou passando assim para todo mundo ver dando dinheiro, igual esses homens hoje põem aí na televisão, é carnê, é carnezinho, é ser sócio de Deus. Irmãos, para com isso. Vamos sair fora dessa máfia de falso profeta. Vamos sair fora dessa máfia que está no mundo e Deus está triste. Ela vai dizer a Deus, eles negociando o nome de Deus. Aqui o 19 disse assim, vamos lá. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Quando eles começaram a falar em dinheiro dentro da congregação, o Espírito Santo de Deus afastou da igreja. Aí Deus mandou o profeta, vai lá e fala com eles, para voltar de novo para o reto caminho de Deus, que eu estou muito triste. Mas eles não quiseram dar ouvido. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo do 5 ao 9, disse assim, vamos lá. Agora é Jesus falando, vamos lá. Então, pastor, escuta agora vocês, pregador, que pede a oferta. Você que chega atrás do púlpito e fala assim com as irmãs, com a igreja, vamos ficar de pé agora para nós tirar as ofertas. Oferta de missão, oferta não sei o quê. Vocês têm que tomar vergonha na cara.
parar de negociar o evangelho de Deus e aprender a pregar o que é palavra, pregar o que é o evangelho. Aqui Jesus disse assim no capítulo 15 de Mateus, versículo do 5 ao 9. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então escuta agora aqui, você que pede dinheiro dentro da sua igreja. Você está acompanhando uma doutrina do homem, não de Deus. Quer ver aqui agora no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 1 e o 2, diz assim, vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Escuta, sede, pois, imitador de Deus, como filho amado, andai em amor, como também Jesus te amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora eu vou te mostrar que quando você dá o seu dinheiro como oferta, você tira a honra de Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 5 e o 8. Escuta só o que disse aqui agora. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então escuta, Hebreus no capítulo 10, versículo 5 e versículo 8, fala que quando você dá o seu dinheiro como oferta, ela vai dizer, o pastor fala assim, irmão, a oferta da missão, esses homens têm que tomar vergonha, saber que oferta de missão sou eu que sai para me pregar a palavra, não é o papel. Eu não preciso do papel, o papel eu preciso, mas ganhado com o suor do meu rosto, não é com o suor das ovelhas não. Agora eu vou te mostrar um fato na Bíblia que você não prega. No livro de Jeremias, ela vai dizer, Deus, no capítulo 14, versículo 12, nós cristãos não jejuma. Então escuta, hoje Deus não está ouvindo a oração mais não, Deus não está ouvindo o jejum mais não. Ela vai dizer, Deus, por quê? Ou a Bíblia fala assim, que quando eu jejuar eu não posso contar para ninguém. Hoje os pregadores chegam e falam assim, irmãos, glória a Deus, jejuei a semana inteira para trazer uma mensagem de fogo aqui dentro da igreja. Não, você jejuou a semana inteira para chegar no final de semana e você ir na igreja e roubar dos coitadinhos das ovelhas. Tirar dinheiro do bolso dela, porque você não tem coragem de trabalhar. Eu quero dizer para você, pregador do evangelho, arranje um serviço para você, arranje uma foice, arranja uma enxada, arranja uma motosserra, arranja um machado. Ela vai dizer, Deus, arranja uma colher de pedreiro, começa a fazer alguma coisa e aprender. Porque no arrebatamento da igreja você fica. Porque a Bíblia não veio para nós sustentar o nosso corpo. A Bíblia veio para nós ganhar o paraíso. Vamos lá. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Vai. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Lê mais um. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são os que ele vos profetizam. Escuta, tem muita profecia errada, tem muito ser humano profetizando mentira, tem muitos pregadores profetizando em cima do dinheiro, tem muitos pregadores profetizando em cima do espírito de anticristo. Ela vai dizer, Deus, domingo, irmãos, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui. Ela vai dizer, Deus, dando um estudo sobre língua estranha. E você vai ficar assustado. Você vai descobrir o que é verdadeiramente a língua estranha. Ela vai seja Deus. Eu vou ficar de pé para nós agradecer o Senhor. Vou chamar minha esposa para cá para nós orar a Deus. Amém?
e agradecer ao Senhor. Amém? Eu agradeço os irmãos, todos vocês que ouviram a palavra. Continuem examinando a Bíblia na sua casa. Continuem buscando ao Senhor. Continuem incentivando a sua família a servir a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? E todo domingo, enquanto a igreja estiver fechada, nós vamos estar nesse mesmo momento, pregando a palavra, mostrando você, tirando você, crente, do engano. Lembra que Jesus não quer nada seu. O Senhor quer a sua alma. E o pastor verdadeiro é aquele que prega em cima para limpar a sua alma, para levar para o paraíso de Deus. Você é uma pedra preciosa. E essa pedra precisa de ser lapidada pela palavra para encontrar com Deus. Louvado seja Deus. E que lapida essa pedra chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Senhor nosso Deus, papai, nós te agradecemos pela palavra. Nessa noite, Deus, pela unção do teu Santo Espírito. Papai do céu, muito obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos dado na sua palavra. Papai, que continua, Deus, desaparecendo o homem, desaparecendo o eu, desaparecendo, Senhor, as atitudes humanas e aparecendo as atitudes do teu Santo Espírito. Papai, continua conosco na sua palavra. Desperta o mundo, Deus. Desperta o mundo, Senhor. Faça para o mundo, Deus, conhecer. Ela vai dizer, Deus, que está te adorando errado. Ela vai dizer, Deus, eu estou pensando que está adorando a Deus, está adorando o anticristo. Mas nós precisamos, Senhor, de levantar uma nação que adora verdadeiramente ao seu nome em espírito, em verdade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E a graça de Deus, a comunhão do Santo Espírito, que reine sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus.